protestos contra a reforma da Previdência ganharam as ruas. As manifestações tentam impedir o avanço da proposta do governo Temer, que tramita na Câmara dos Deputados. O Planalto tem pressa e impõe à base uma agenda que prevê a aprovação da PEC até final de junho. Conversa comigo Carlos Gabas, ex-ministro da Previdência Social dos governos Lula e Dilma. Gabas é servidor de carreira do INSS. Muito bem-vindo, ministro. Olá, Vivian, eu que agradeço a oportunidade. Carlos, as manifestações de rua contra a reforma foram muito associadas a sindicatos, a movimentos sociais, a movimentos populares. Você acha que essa mobilização pode ser ampliada a ponto de atingir uma população mais ampla do país, de várias classes sociais? É um começo? Como é que você enxerga isso? Olha, Vivian, ela certamente vai atingir o conjunto da sociedade, porque, ao contrário da PEC 55, que falava de congelamento de gastos por 20 anos, as pessoas não se sentiam atingidas, não se sentiam afetadas pela medida. Quando você fala em aposentadoria, quando você fala em benefício social, quando você fala no BPC, para o idoso pobre, para o deficiente pobre, quando você fala na aposentadoria das professoras, dos rurais, nas pensões, aí você mexe com a vida real, você mexe com o trabalhador, com a pessoa mais simples, com a pessoa mais pobre, com os beneficiários da Previdência, com os potenciais beneficiários. Então isso tem um potencial de balançar as estruturas da sociedade. Eu tenho absoluta convicção de que este debate vai cada vez mais ganhar os lares, os locais de trabalho, os ambientes de trabalho e de transporte para o trabalho, enfim, a sociedade, o dia a dia das pessoas, ele vai sim ganhar espaço na sociedade. Agora, a reforma é realmente polêmica, né? Tem uma proposta bastante dura que foi apresentada pelo governo Temer e ele tem justificativas. Ele alega a necessidade de ajuste das contas públicas e alega também o envelhecimento da população e o aumento da expectativa de vida. Você já foi ministro da Previdência Social, conhece bem a realidade da Seguridade e especificamente da Previdência. Como é que como é que você vê essas alegações do governo? Olha, Vivian, a parte das alegações, elas são verdadeiras. Nós enfrentamos, sim, desafios na Previdência Social e nós vínhamos discutindo isso, tanto no governo do presidente Lula, quanto no governo da presidenta Dilma. Mas uma coisa é você olhar, analisar a estrutura desse sistema de proteção social que é importantíssimo para o país, que eu posso garantir para vocês, é um dos melhores do mundo. Não existe país com as dimensões do Brasil, com o tamanho da desigualdade social que nós temos, desigualdade econômica, desigualdade regional, que consiga manter um conjunto de regras que seja capaz de proteger a população. Então isso para nós é um patrimônio do trabalhador e da sua família. Mas não quer dizer que nós não precisamos repensar a cada período as formas de sustentação desse patrimônio do trabalhador. A Previdência é uma política de longo prazo. Nós precisamos planejar esse longo prazo. Eu vinha dizendo, ainda no Fórum Nacional de Trabalho e Previdência, que a presidenta Dilma criou por decreto, para exatamente isso, para nós discutirmos com trabalhadores, com empregadores, com aposentados, quais as alternativas de sustentabilidade que nós temos para a Previdência. Isso com o tempo, sem paixões, sem você fazer a toque de caixa um conjunto de medidas que simplesmente retiram direitos, desmontam esse conjunto de políticas que são tão importantes para a sociedade. Então, eu acho que em 2015 houve mudanças. Claro, nós já fizemos em 2003, depois fizemos em 2012, depois fizemos em 2015, pequenas mudanças. A de 2003 foi grande, foi uma mudança, foi PEC, a PEC 41 e a 47, que alteraram regras para os servidores públicos. Mas o que nós vínhamos discutindo com a sociedade era a real situação da Previdência. Ela realmente tem um déficit incontrolável e nós dizíamos, e continuamos dizendo, que não há um descontrole na despesa. Pois é, em janeiro de 2016, a presidente deu uma coletiva, a presidente Dilma, e disse
da importância de se fazer uma reforma da Previdência, que a sociedade precisava discutir a questão. Isso foi em janeiro então, de 2016. Qual é, na sua opinião, a reforma que aconteceria, em que caminho, pelo menos, que caminho tomaria caso Dilma não tivesse sido retirada do poder? Então, é preciso ficar claro o seguinte, que, como eu disse, a Previdência é uma política de longo prazo, e quanto antes nós planejarmos esse longo prazo, mais tranquilo é o caminho. Então a reforma é necessária, na sua opinião? Nós precisamos rediscutir, sim, o sistema de proteção social, a Previdência, e isso pode ser traduzido como uma reforma. Mas não necessariamente ela pressupõe retirada de direitos. Era isso que nós vimos discutindo. Ora, se nós temos um sistema que foi estruturado na Constituição de 88 e que prevê a junção de assistência, saúde e previdência no conceito de seguridade social. Se este conceito pressupõe fontes de financiamento que não estão vindo para a seguridade, então isso já é um problema. Se nós temos fontes de financiamento previstos pela Constituição. Pela Constituição. Se nós temos um conjunto de empresas, de empresários, de devedores da Previdência Social que não pagam essas dívidas. O relatório recente da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da PGFN, mostrou que a União tem 2 trilhões e 400 bilhões de reais para serem cobrados. Qual que é o peso dessa dívida aí nesse déficit? Eu não quero dizer, Vivian, que ao cobrar essas dívidas, o problema da Previdência está resolvido. Não é isso. Como eu disse, nós temos desafios impostos pela transição demográfica, pelo envelhecimento da população, pela redução da quantidade de filhos por mulher. E isso pesa no nosso modo de financiar a Previdência. Nós somos um sistema de repartição, ele é um sistema solidário, é um pacto entre gerações. Quem está trabalhando contribui para pagar as aposentadorias de quem se aposenta. Se nós estamos observando que lá na frente nós teremos um número muito menor de contribuintes em relação ao número de aposentados e pensionistas, claro que a gente tem que repensar a forma de financiamento. E era isso que nós vimos fazendo. A nossa discussão começou pelas fontes de financiamento. Vamos melhorar a eficiência de arrecadação, vamos rever as desonerações, vamos rever as renúncias. Por que o senhor acha que isso não está sendo feito Porque a reforma como foi apresentada não tem a participação da sociedade, não foi discutida com a sociedade e ela não vem com o objetivo de reestruturar o nosso sistema de previdência. Não é esse o objetivo. O objetivo desta reforma, feito pelo Ministério da Fazenda, é reequilibrar as contas do governo. E você não pode reequilibrar contas de governo, contas deficitárias do governo, fruto de uma recessão, fruto de uma crise política que agrava a crise econômica, retirando o direito dos trabalhadores. Por que nessa discussão eu não coloco a cobrança da dívida? Por que nessa discussão eu não coloco a criação de outras fontes de financiamento, como nós vimos discutindo? Porque não é o interesse exclusivo, principal, conferir sustentabilidade. O interesse é reequilibrar as contas. E há uma sensação dos dirigentes do Ministério da Fazenda, do centro político do governo, de que o governo do presidente Lula e o governo da presidenta Dilma gastou muito com pobres. Investiu muito em programas sociais. Tem, eles então, chamam uma de questão gastança. ideológica? Claro aí? que tem. A decisão é política. O que está em jogo, Vivian, não é a sustentabilidade da Previdência Social. Só para você ter uma ideia, em 2015, o orçamento da Previdência foi 436 bilhões de reais. Nós pagamos de juro da dívida 502 bilhões de reais. Então se discute muito a redução do gasto primário, que é o funcionamento da máquina, despesas obrigatórias e gastos sociais. Não se discute o nominal, o financeiro, o quanto nós pagamos de juro da dívida. Então o que está em disputa é se o orçamento da União vai servir para financiar a proteção da sociedade ou se ele vai servir para financiar, para continuar dando ganhos para o capital especulativo. Essa é a grande disputa. Quem hoje orienta as políticas econômicas do país tem a cabeça no rentismo e não na proteção social. Basta ver que foi extinto o Ministério da Previdência Social. Quem dirige a Previdência Social no país hoje é o Ministério da Fazenda. Então há uma financiarização,
uma tese econômica sobrepondo sobre uma necessidade de proteção da sociedade. Esse é o grande mal desta reforma. Vamos falar um pouquinho da proposta em si, e eu gostaria que você fizesse um contraponto a essas questões. Claro. E em que sentido sinalizaria, Claro. Não é diferente. O governo propôs que fosse a idade mínima para aposentadoria seja de 65 anos. Não é? Para homens e mulheres. Para homens e mulheres. As mulheres hoje aposentam com 55, os homens com 60. E 5. Os homens já com se aposentam já com com 65, e eles estão propondo que homens e mulheres se aposentem aos 65 anos. Não é só isso. E que a aposentadoria integral seja com 49 anos de trabalho, de contribuição. E 65 de idade. Mínimo de contribuição de 25 anos. Isso aí que está a diferença da Hoje, fórmula se você contribui hoje. 15 anos, você consegue uma aposentadoria que não é integral, naturalmente. Como que funciona hoje? Homens se aposentam por idade aos 65 anos, com no mínimo 15 anos de contribuição. Mulheres com 60 anos, com no mínimo 15 anos de contribuição. Esta é a modalidade de aposentadoria por idade. Mas nós temos uma outra modalidade, que é a aposentadoria por tempo de contribuição. Os homens aos 35 anos de contribuição, sem limite de idade, e as mulheres com 30 anos de contribuição, sem limite de idade. Isso nós vimos discutindo no fórum. Então, isso faz com que nós tenhamos, para as categorias que têm uma melhor remuneração, que têm mais estabilidade no emprego, que têm uma carreira mais estável, isso são os empregos com mais salário, com mais formação, com mais capacitação, com melhores condições de trabalho. Então, esses postos de trabalho permitem que uma mulher se aposente com 30 anos de contribuição. Normalmente, com 50 anos de idade. Na média, hoje, mulheres e homens estão com 55 anos de idade a aposentadoria por tempo de contribuição. É pouco? Eu acho que é pouco, a média. A média é baixa. Pouco do ponto de vista técnico, porque pergunta uma mesmo. pessoa aos 50... Eu tenho 52. Eu não me imagino daqui 3 anos... Eu não cheguei ainda no auge da minha carreira. Eu quero ainda aprender mais, eu quero produzir mais. Isso se reflete na sociedade, e não em toda ela, hein? Isso que é importante ficar claro. Essa é a questão A aí desigualdade, que se fala muito. A desigualdade é que é o fica problema. A questão da desigualdade. Eu não posso criar uma regra única num país tão desigual como o Brasil. Mas é possível criar regras muito diferenciadas? Claro que Hoje a gente tem, por exemplo, o trabalhador rural, que é uma das coisas que a proposta modifica. Né, quer modificar. Eu vou falar do rural, mas vamos falar do urbano ainda. Vamos lá. O que nós propusemos como regra alternativa a uma idade mínima? Porque quando você bota uma idade mínima para homens e mulheres de 65 anos, você está desconsiderando a desigualdade que tem no país na expectativa de vida, por exemplo, ou de sobrevida. O Brasil, as condições de vida em regiões do país não são iguais. Você pega no interior do Nordeste do Brasil, não é igual em Belo Horizonte. Claro que não é. Você tem melhor acesso, melhores condições de saneamento, de vida, de alimentação, enfim, você pode viver mais. A média mostra que você pode viver mais. Então você não pode impor a mesma regra, porque em muitas regiões do país a expectativa de vida não chega aos 65 anos. Como é que a pessoa vai se aposentar aos 65? Só com essa regra. Por isso que nós propusemos uma fórmula que protegia, que ainda está em vigor, que protege ainda o trabalhador mais pobre, que tem os menores salários e as piores condições de trabalho, os postos de maior, que exigem maior esforço físico, que é a regra de soma de idade mais tempo de contribuição. E a questão das mulheres? Por isso que na nossa regra, a questão das mulheres, de aumentar a idade. Eu acho que está equivocado. A sociedade é uma falácia dizer que a sociedade hoje trata igual homens e mulheres. Não é verdade. As pesquisas mostram que a mulher, no mesmo posto de trabalho que um homem, com a mesma atividade, ganha 30% menos. O que seria ideal propor, então? Olha, o ideal... Primeiro, nós temos que discutir com as mulheres. Nós temos que discutir com a sociedade. Mas eu acho que é possível você começar a apontar para as futuras gerações alguma condição de igualdade, mas que isso se reflita nas condições iguais na sociedade também. Porque hoje não são iguais as condições, a mulher tem dupla, tripla jornada. Pesquisa do DIEESE mostra que as mulheres têm uma jornada semanal 8 a 10 horas mais que os homens.
Então é claro que elas precisam ter um tratamento diferenciado, que isso se reflita na igualdade das responsabilidades na sociedade. Isso vale para a questão também de aposentadorias diferenciadas, no caso dos professores. As especiais, vale também pelas aposentadorias especiais. Eles estão, na verdade, igualam tudo, é uma régua igual para todo mundo. E aí vou tocar num ponto que você falou, o homem do campo. Né? É cruel você impor ao homem do campo as mesmas condições da cidade, de contribuição inclusive. O trabalhador rural, o segurado especial, aquele que tem a sua pequena propriedade, que é parceiro, meeiro, arrendatário, que trabalha em regime de economia familiar, ele não tem salário, ele vive da safra. Então, ele não pode todo mês fazer uma contribuição como trabalhador urbano, porque ele não tem salário todo mês. Agora, ministro, em relação à questão das pensões, não é? Em 2015, a legislação mexeu Mexeu na regra de pensões. Já houve uma mudança, quer dizer, já houve uma... digamos, deu uma apertada o endurecimento no cinto, das regras, é verdade. Eu regras. fiz esse debate MP 664. Eu defendi uma mudança nas pensões porque ela tinha a regra tinha um caráter de injustiça muito grande. Eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa que nunca contribuiu para a Previdência, trabalhador que nunca pagou Previdência, no leito de morte, se pagasse uma contribuição no teto, levava a viúva, ou o viúvo levava a aposentadoria no teto. Isso é injusto com quem contribui todo mês, a vida inteira, sobre um salário mínimo. Então nós mudamos regras que tornavam mais difíceis o acesso a benefícios sem a contraprestação. Porque Previdência... Aumentou para 18 meses, isso, e aí também colocamos carência para recolhimento, para união estável ou casamento, enfim. Isso. Que se comprovasse de fato que existia uma relação de dependência. Era o mínimo que se podia fazer. Então, agora, qual que é a sua opinião sobre a proposta agora? A proposta agora, ela, além de reduzir a pensão para 50% mais 10% por dependente, eu não acho que é viável fazer isso, ela proíbe o recebimento de pensão e aposentadoria. Então a pessoa contribuiu a vida inteira, o casal, os dois contribuíram para a Previdência. E a alíquota de Previdência, ela pressupõe uma parte dela é para aposentadoria, uma parte é para pensão, uma parte é para benefício de risco. Está tudo embutido numa alíquota só. Então eu contribuí a minha vida toda para ter um benefício e na hora de ter o benefício eu não posso. Eu tenho que optar entre um e outro. Isso não pode. Além disso, desvincula do salário mínimo, que é um erro. Quando nós... E aí vão ficar pensões menores que o salário mínimo. E o BPC, o que é pior, o benefício do idoso pobre e do deficiente pobre. O que nós fizemos ao longo dos anos foi intensificar as políticas de proteção social, de distribuição de renda, de transferência direta para reduzir a desigualdade. É o que o FMI falou agora para o Meirelles e lá no Fórum Econômico Mundial. Disse, ministro, o Brasil está equivocado. Olha só o FMI dizendo para o Brasil que nós estamos equivocados. Nós devemos investir em políticas de redução de desigualdade social e não estimular o encolhimento da economia, a recessão, a redução da atividade econômica no país. Isso é ruim para o país. Olha só, o FMI falando isso. Voltando só rapidamente à questão da pensão e aposentadoria. Se passar, se for aprovado, na sua opinião, isso vai ter muita judicialização, muita disputa judicial em torno disso? É passível de disputa judicial? Olha, nós temos que lembrar que é uma PEC. Porque é contribuição. As pessoas foram lá e pagaram. Isso. Não é? Então, mas nós temos que lembrar que eles estão alterando a Constituição. Então, eu prefiro que a gente não dependa de uma judicialização. Que vai depender de interpretação do Supremo Tribunal Federal de qualquer instância que a pessoa recorrer da Justiça, mas não que eu não confie na Justiça, não é isso. É que na minha avaliação, é preciso evitar o mal e não remediar. Porque depois fica difícil retornar, fica difícil reconstruir. Nós temos que lembrar que essa rede de proteção que nós construímos, ela vem sendo observada pelo mundo. A China veio aqui aprender com o Brasil como é que fazia proteção rural. O México, que não tem nenhuma proteção rural, veio aqui no Brasil. Eu recebi essas pessoas via embaixadas para conhecer. Nós mostramos como funciona o nosso sistema de proteção. O Brasil consegue combinar, uma coisa que os países não entendem, previdência contributiva com cálculo atuarial, proteção assistencial e previdência complementar privada. A gente combina isso tudo e funciona. No mundo afora, ou é uma coisa ou é outra. Nós conseguimos combinar isso tudo.
Você mencionou essa experiência com outros países, né, que vieram buscar a nossa experiência. Nós temos ouvido muitas pessoas sobre a reforma da Previdência. E as pessoas que defendem, políticos e eventualmente especialistas, dizem que muitos países do mundo, a maior parte, fez a sua reforma e são menos se tornaram menos licenciosos, digamos assim. A reforma levou a ter uma previdência um pouco mais enxuta, com regras mais duras e tal. E eu queria saber a sua opinião, como é que é esse comparativo e se nós podemos dizer isso, não é? E levando em consideração, inclusive, a realidade, por exemplo, da Europa, claro, da América Latina em relação ao Brasil e essas regras em cada um. Eu ouvia muito isso. Ouvia muitas pessoas que se diziam especialistas falando das regras da OCDE. E aí eu resolvi fazer uma especialização em sistemas de gestão de seguridade social. Fui para a Espanha entender qual que era a origem dos modelos de previdência e como eles se dão no mundo inteiro. Então, a grande maioria dos países tem modelos parecidos com o nosso no que diz respeito ao pacto entre gerações, modelos de repartição. E as regras também são muito parecidas. O problema é que na Europa as populações já passaram essa transição demográfica que nós estamos passando agora. Agora, são PIBs diferentes, são rendas per capita diferentes, são sistemas sociais diferentes. A população da Alemanha não é igual à população brasileira. O Brasil é um continente com uma desigualdade enorme. Então, eu tenho muito receio, eu prefiro não importar modelos. Eu acho que não vai caber. Quando você pegar e importar o modelo da Alemanha, ou o modelo da Itália, ou o modelo que pese que a Itália é bem parecido com o nosso, com regras às vezes mais benéficas que a brasileira, mas eles têm mais riqueza, claro. Mas o que está em jogo, como eu disse, não é se o país suporta ou não suporta. É claro que o país suporta isso. O que está em jogo é se nós vamos ter a decisão política de investir recursos para proteger os mais pobres. Quando nós tivermos uma condição social da Alemanha, da Dinamarca, da França, nós podemos ter regras parecidas com eles. Hoje nós precisamos de políticas de transferência de renda e nós temos recursos para isso. Não é verdade que nós não temos recursos? Só uma última pergunta, que nosso tempo já está apertado. Essa proposta, se passar, fazendo as mudanças na Previdência, nas regras da Previdência, corremos o risco de empurrar aqueles que ganham mais para fora da Previdência, para a Previdência privada? E qual que é o impacto disso para a Previdência de todos? Olha, aí nós teremos uma verdadeira falência do sistema. Se ele é de solidariedade, nós contamos com a contribuição de quem mais tem para poder financiar quem menos tem. Quando você quando você manda para a iniciativa privada as maiores contribuições, porque é isso que está sendo sinalizado. O sinal está seguindo: o trabalhador, não pague previdência, porque você não vai ter direito à aposentadoria. Você imagina, nós defendemos o fator... tempo para aposentar... Só uma comparação, nós defendemos o fator 85-95 e aprovamos isso no Congresso Nacional em 2015, que é a idade mais tempo de contribuição. Para eles, se for nessa lógica, idade, 65 anos, tempo de contribuição, 49 anos, é regra 114, para homens e mulheres. A mulher sai de 85 para 114. É um esforço que é sobre-humano. Para quem pode pagar a previdência privada, mais negócio. Lógico, vai para a previdência privada. E então, os bancos vão ficar muito agradecidos. Já estão. Então, é uma transferência da proteção social para produto financeiro. Nós não concordamos com isso. Nós queremos o fortalecimento da previdência social. E é possível fazer isso. É possível você rediscutir as fontes de financiamento, é possível ela ter sustentabilidade. Claro que nós precisamos discutir isso junto com o mundo do trabalho. Você não discute previdência longe do trabalho. Se a base de financiamento é folha de salários, o mundo do trabalho influencia na previdência. Nesse momento mais do que nunca. Claro. Essa discussão está lá. Por isso que é preciso debater com a sociedade, por isso que é preciso trazer as pessoas para conhecer os números da previdência social e a atual situação de verdade. Os desafios que nós temos, e temos muitos, mas o papel importante que a Seguridade Social, que a Previdência tem na estabilidade social. A
seguir esse projeto de retirada brutal de direitos, nós corremos o risco de uma convulsão social e isso não é bom para ninguém. Isso é ruim para o país, isso é ruim para os pobres, para os trabalhadores, mas é ruim para a elite também. A insegurança vai aumentar muito. Então é preciso que o Estado brasileiro, de fato, proteja quem precisa da proteção do Estado brasileiro. Ministro, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Eu que agradeço. Eu conversei com o ex-ministro da Previdência Social, Carlos Gabas. Ele foi ministro do último ano do segundo mandato do governo Lula e foi até 2015 ministro do governo Dilma. Nós falamos aqui sobre a reforma da Previdência, sobre a proposta que está no Congresso, bastante polêmica, bastante com regras muito duras e que já é motivo de muito debate e de protestos nas ruas. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.